Pode falar. A pergunta que fica é: até que ponto o processo terapêutico ele é um caminho para que nós possamos nos conhecer e até que ponto ele nos leva para a individualização? De acordo com o poeta, é impossível ser feliz sozinho. E aqui estamos todos para conversar um pouco mais sobre essas relações. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Cerebrando. Fala pessoal, boa noite. Voltamos aqui para o nosso novo episódio, temporada 4, dessa vez sim, episódio 23. E bora falar um pouco sobre terapias, colocar, como diria na quinta série, fogo no parquinho. E para isso, trouxemos aqui o professor Leandro, o Fabião, o doutor Diogo. E aí galera, como é que vocês estão? Tô bem, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Mais um tema legal que a gente vai trazer. E, obviamente, com todo o time aqui, o Dr. Leandro conseguiu um espaço na agenda, está conosco. E pós-evento, estamos todos adrenados aqui. Depois a gente fala das novidades para vocês. Mas é isso aí, né, Diogo? Isso aí, meu amigo Fábio. Prazer ter o nosso grande amigo Leandro novamente conosco aqui no nosso episódio para um tema tão interessante também, que ele domina muito bem. Muito bom, Ivo. Muito bom estar com você também aqui conversando sobre esse tema sensacional. E para você que sempre nos ouve, nosso muito obrigado mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Cerebrando. E vamos lá que hoje nós teremos polêmica sem dúvida alguma, como nós gostamos muito. Neutra shampoo de bebê, né? Exatamente. Eu não gosto não, cara. Olha o Ivo em cima do muro. O problema é sempre quem fica em cima do muro, viu, Ivo? Eu não gosto de Eu tô só postando que a gente mesmo. tá gravando, tá, gente? Não me julguem. Depois eu largo as telas. Vamos começar direto ao ponto aí, porque a gente vai pegar um assunto que ele é bem delicado, né? Já quando a gente fala de terapias, cara, tem uma verdadeira árvore genealógica de terapias aí com relação à origem, com relação ao funcionamento, com relação a resultados esperados. Temos hoje terapeutas, temos hoje médicos que fazem terapia, temos o psiquiatra que também faz terapia, temos pares que fazem terapia e temos coaches que fazem terapias, temos terapeutas que fazem terapia, enfim. Cara, é muita gente fazendo terapia e, ao mesmo tempo, um número muito grande também de técnicas utilizadas. Se a gente fosse pegar de forma geral aqui, cara, a gente poderia falar de Freud, de Jung, poderia falar de Skinner, a gente pode falar de Beck, enfim, dá pra gente voltar muito. Mas e aí, cara? Erickson, não conheço. Vamos tentar, acho que primeiro trazer para o pessoal aqui, né? Em que consiste a terapia em si e que mercado é esse que a gente encontra tanto terapeuta hoje, inclusive alguns, já trazendo acho que o primeiro tema polêmico aqui à tona, que não deveriam atuar como terapeuta, porque estão vivendo uma vida maluca com relação ao que fazem, a como pensam. A gente sabe que muitos não têm o estudo necessário e ainda assim estão cuidando de outras pessoas. O que vocês estão enxergando desse mercado hoje, cara? A gente falou bastante sobre isso já, esse conceito. Acho que quando a gente falou de neurociência, né, com os vulgos neurocientistas que não eram, falando da meditação, todo mundo só fala da mindfulness, e vão pegar agora a terapia. Como vocês estão enxergando isso, cara, hoje, esse mercado maluco? Preocupante, né? A palavra inicial é essa, nos preocupa bastante em decorrência, antes de tudo, de uma falta de fiscalização, né? Não tem falta de fiscalização. Muitas pessoas se auto-intitulam terapeutas. A terapia, já deixo claro que ela não é um processo exclusivo da psicologia, né? Se a gente pega as normativas, inclusive, não tem nada no Conselho Federal de Psicologia que restringe a que fazer terapia, e agora no conceito do profissional, não do paciente em si, seja algo que se restringe a psicólogos e psicólogas. Dessa maneira, qualquer pessoa, como você comentou, Ivo, pode fazer. Né? Se a gente pega a história da psicoterapia, a trajetória em si, ela tem uma história interessante. Inicialmente, muito mais para a gente conseguir lidar com sofrimento, com dores, que é algo que a gente tem bastante, mas no decorrer do processo a gente sabe que não é só isso. A gente pode fazer psicoterapia por várias outras questões. Terapia, por exemplo, a gente pode fazer porque a gente, inclusive, está feliz e quer lidar melhor com essa felicidade, quer fazer com que essa felicidade permaneça. Eu estou bem no meu trabalho e quero continuar bem, ou estou mal e quero melhorar. Então, assim, a psicoterapia ela vem para que a gente consiga lidar com essas questões, que precisam, talvez, numa linguagem mais comportamental ortodoxa, ser reforçada, ou talvez ser extinta, não sei, tá? Mas, de uma forma muito, muito plena, talvez a psicoterapia venha para nos trazer uma certa autonomia,
E aí é onde a gente vai discutir depois quais são os riscos desse processo quando nós fazemos com profissionais que não têm a devida habilitação. O problema hoje, Ivo, você levantou muito bem essa questão, o professor Leandro levantou de forma excelente toda essa questão, para tudo na nossa vida nós precisamos ter recursos. Tudo na nossa vida. E hoje, todo mundo se sente um pouco psicólogo ou psicóloga. O professor Leandro faz uma brincadeira que é bem legal. Ninguém chega e fala assim, nossa, estou meio neurocirurgião agora. Estou meio... Acordei jardineiro hoje. Mas as pessoas se acham psicólogos e terapeutas o tempo todo. E aí cometem o primeiro erro que quem tem base em terapia, e eu tenho um pouquinho de lugar de fala, muito menos que o professor Leandro, porque eu fiz minha pós em psicologia também, e que eu digo o seguinte, que as pessoas acham que elas fazem terapia fazendo inferências, então interpretando o que é a vida. Ah, você tem problemas porque a tua mãe te causou isso. Não, a psicoterapia, o objetivo dela não é fazer inferências, é você mesmo entrar na consciência dos teus problemas e você mesmo ter o poder para a resolução. A psicoterapia ela virou um meio e não um fim. Portanto, quando você acha que fazendo inferências e dizendo coisas para os teus clientes que, olha, o problema é sua mãe, o problema é seu pai, o problema é seu esposo, sua esposa, isso é psicoterapia? Não, não é. E aí vem esses cursos de final de semana, as pessoas que se formam ali em um final de semana, em um mês, alguns deles nem base de saúde tiveram, então não sabem nada de anatomia. De saúde, existencial, de tudo, né? Não, de tudo. Só de saúde eu tinha Nunca resolvido, leram filosofia, professor Leandro, porque a psicologia, mais do que nada, ela é um ramo da filosofia. Claro. Tá? Nunca leram um livro de nenhum filósofo ou receberam aula sobre isso, não tem bases de saúde e aí se acham terapeutas. Encontra uma pessoa que está nesse local de suposto saber e a partir de então tudo que ela ou ele vai falar, o paciente toma isso enquanto verdade, né? Por isso que a inferência ela tem que ser muito, muito cuidadosa e tem que ter, na verdade, um profissional habilitado para saber quando isso talvez caiba. Eu posso dizer, inclusive, que 99% das vezes não cabe. Pois né? Exatamente. E aí a gente cai nesse local. É um processo para que nós tenhamos autonomia, né? Foi criado para que a gente pudesse lidar, antes de tudo, com questões de sofrimento. Ganhou mais espaço quando o mercado começa a ser impactado. Não pense que a questão da psicoterapia, e agora eu vou trazer para a ciência, a psicologia, que é diferente de tudo isso, que a psicologia começa a ganhar mercado porque as pessoas entendem a necessidade. Nossa, é bom mesmo pensar na psicologia e na subjetividade, nas dores intrapsíquicas. Não é isso, gente. Ela ganha espaço porque as pessoas entendem que o mercado está sendo impactado, que as empresas estão sendo afastadas, os funcionários são afastados por burnout, que tem pessoas deprimidas, isso gera perda de retorno financeiro, tem pessoas ansiosas, isso gera atestados médicos, a gente vê isso em professores, a gente vê isso em várias outras profissões, e eles falaram, calma, então vamos pensar de alguma maneira, né? Tem alguma coisa a ser feito aí. Deixa eu trazer um ponto aqui, eu comecei acelerado, desculpa, que eu estava falando com vocês, terminando uma revisão de um documento aqui da empresa, e aí os monitores deixam meio maluco aqui. Pegando esse ponto que a gente estava discutindo sobre terapia agora, e essa massa de profissionais que aparecem no mercado, que alguns são vulgoterapeutas, dependente da linha que eles seguem, outros não realmente são, e não dá para saber, só conversando com a pessoa, porque às vezes tem um site incrível, tem aquele instagramável maravilhoso que ele olha e ganha as pessoas, etc. Não existe um risco, isso posto, não existe um risco muito grande dessa pessoa que está aplicando terapia, está na prática replicando padrões que são válidos para ela, já que a gente sabe que hoje 95% em média daquilo que a gente faz, cara, é o nosso inconsciente agindo, ou o nosso subconsciente, se alguém quiser falar assim. ou o nosso princípio de infarto, né? Exatamente isso. Subconsciente. Ou a amígdala da garganta e por aí vai. Mas será que não teria, cara, uma chance muito alta dessas pessoas, na verdade, por não conhecerem de princípios da neurociência, que muitas vezes são básicos, não estarem simplesmente replicando um padrão delas, daquilo que elas acreditam, que elas têm, que elas passaram na vida delas, como se aquela fosse a melhor solução para as pessoas em si? Claro, né? A gente sabe que tem que direto, constantemente, a gente vê as denúncias ao conselho, né? Pensando inclusive na área ciência. Imagina as áreas que não são ciência que tem gente fazendo. Então você tem as inferências, as suas percepções, as suas crenças,
O que deu certo para mim eu vou aplicar nas outras pessoas, porque vai dar certo para as outras pessoas. E se você parte desse princípio, você nega toda subjetividade. Né? A gente comentou do Erickson no início aqui. O Erickson tem uma frase que é bem interessante, que ele fala que se você atende hoje 2 pacientes da mesma forma e com a mesma técnica, um dos dois você está atendendo errado. Pelo menos um dos dois. Não tem possibilidade, né? Porque cada um é cada um e a gente tem que saber que é um processo de adaptação para cada pessoa. A psicologia hoje, que dá conta da humanidade, teria que ter 8 bilhões de teorias. E a gente não tem 8 bilhões de teorias, a gente tem bem menos, creio eu, né? Então tem, né? E sem dúvida tem as pessoas fazendo essa transferência, outros fazendo contra-transferência. Isso está acontecendo o tempo todo. E tudo bem que em alguns contextos isso aconteça, mas não pode ser só isso. Quando a gente pensa em vínculo terapeuta, em processo de terapia em si, isso acontece. Tem transferência, às vezes tem contra-transferência. Só não pode ser apenas isso. E, claro, por um profissional que sabe identificar o que é isso também. Porque senão cai nessa bola de neve que a gente tem disso, né? Tá. Mas aí que diferencia só rapidão. Bora. Aí que diferencia o cara bom, a mulher boa de quem não sabe o que tá fazendo. Se você pega os escritos de Jung, ele deixa bem claro num dos casos dele que a paciente dele, a cliente dele, estava projetando o pai nele. Projetando o pai nele. E ele cortou essa relação porque ele estava vendo essa transferência vindo já nessa questão. Então você vê como que alguém que sabe o que está fazendo já identifica esse padrão e já consegue entender e não bota isso para frente. E aí que vem os problemas da terapia mal feita, Ivo. Então, esse é um ponto que o professor Leandro coloca que é essencial que as pessoas entendam. E eu ia trazer um ponto muito parecido com esse agora, porque é fato que as terapias funcionam. Porque se a gente olhar um pouco para o passado, Claro. Cara, é impressionante como os criadores de estilos diversos de terapias, psicanálise e por aí vai, parece que os caras tinham um raio-x do cérebro da pessoa, porque muita coisa tem um sentido muito grande. É como se o cara soubesse realmente o que a gente consegue ver só hoje, em termos de neuroimagem, de exames, etc. Mas acho que a grande pergunta que fica é, ok, uma pessoa ela quer buscar terapia. Se ela tem um viés muito forte religioso, é bem grande a chance dela procurar um terapeuta, um par que seja terapeuta, por exemplo, que faça ali psicanálise ou faça terapia. Sim. A gente não deveria estar falando dentro de um mercado onde a gente vê as pessoas cada vez mais se isolando nesse contexto, e a gente já chega nesse ponto também, procurando profissionais que realmente conheçam de todo o contexto de terapia, que tenham estudado sobre isso, que saibam o que estão fazendo para que não se confunda a persona, aquilo que o meu consciente criou, com a persona de eu vou replicar isso nessa pessoa, porque se para mim foi bom, para ela vai ser bom também. Como que a gente consegue separar isso, ou como as pessoas conseguem olhar e falar, tá bom, como achar então o melhor estilo de terapia para mim, já que existem tantos e mais do que isso, cara, milhões de profissionais aplicando? Primeira coisa é a gente buscar a terapia pensando na abordagem do profissional, não na crença que ele tenha, não na... E olha o tanto que isso é difícil, né? Olha o tanto que isso é difícil. Eu hoje, sendo uma pessoa de uma linha religiosa muito ortodoxa, muito pragmática, muito fundamentalista, como é que eu vou em um psicoterapeuta ateu? Inclusive, eu escuto isso muito, eu dou muita consultoria, e algumas pessoas falam para mim, como ter aumentado pessoas buscando terapeutas, psicólogos, psicólogas, psiquiatras religiosos? E aí, de certa forma, isso me assusta, né? Por quê? Porque a pessoa está querendo buscar alguém ali que traga, de certa maneira, um conforto dentro das crenças que ela tem, dentro das verdades que ela tem representado ali nos padrões cerebrais dela. E esquecem de entender que terapia é desconforto. Terapia não foi criada para ser gostosinho. Gostosinho é tomar cerveja no boteco. É sentar com seu amigo, com a sua amiga e jogar a conversa fora. Terapia foi feito para que a gente lide em frente àquilo que nos causa, de certa forma, muitas vezes dor, muitas vezes sofrimento, muitas vezes desconforto. E aí eu escuto coisas extremamente incongruentes do ponto de vista terapêutico. É aquelas frases, nossa, como eu amo meu psicólogo. Nossa, eu amo minha psicóloga. E leva presente, e não sei o que. Você fala, pô, que maluco. Por quê? Porque não é o objetivo. Porque está ali para te confrontar, está ali para te levantar questões, para te colocar dúvidas, tudo aquilo que na biologia a gente não quer. A última coisa que a biologia quer é o confronto. A biologia quer criar tribos de pessoas iguais. A biologia não quer criar tribos de diferentes. Diferentes causam guerra. Opostos se atraem, professor. Mentira, opostos se matam.
Por conta dos opostos, a gente tem guerra todos os dias aí, gente sendo bombardeada. Não é pela identificação, é pela ausência dela, né? Então, esse é um fator que já deixa a gente meio alerta, Ivo, por conta dessa busca. Não devia ser. Mas já que está buscando, né, a gente tem que pensar. Agora, eu, por exemplo, quando um profissional veio me procurar, agora eu não atendo mais, não faço clínica, mas quando me procurava, eu não falava. Eu já recebi, para vocês terem ideia, pessoas perguntando qual que era o meu signo. Olha o tanto que é curioso. Mas qual que é seu signo? Né? Por quê? Porque ela já espera que a pessoa, dependendo do signo, ela não vai conseguir. Se for gêmeos, não, psicólogo gêmeos não presta porque é duas caras. Né? Não faz sentido. Eu tenho que buscar um que seja mais... Você vai tentando justificar tudo pelo signo, né? Então vamos por um psicólogo que seja de escorpião. Não, mas escorpião é traidor, também não dá. Áries é mais emotivo, pode ser Áries talvez, porque eu tô meio emotivo. E aí a vida vai dessa forma, né? Então não sei. Me preocupa, repito, me preocupa bastante, mas isso está acontecendo com uma certa frequência. A conexão... Desculpa, deixa eu colocar uma pergunta que talvez complemente o que você vai falar aqui agora. Quando a gente está falando aqui de terapia, não está falando só de pessoas que se sentem tristes ou deprimidas, né? A gente pode ter pessoas ali que, sei lá, têm uma depressão, que a gente está falando de uma hiperatividade na ínsula, e de pessoas que têm uma hiperatividade no pré-frontal dela, por exemplo, que é totalmente diferente. Quando a gente leva isso aí para o lado da ciência, cara, na prática, esse profissional, ele não deveria ter, de certa forma, um entendimento mínimo do que realmente está acontecendo com aquela pessoa, ao invés de simplesmente alguém sentar ali e começar a ouvir. Estou pensando nisso agora porque a gente vai chegar daqui a pouco no conceito de discutir, então, quando entram os medicamentos. Né? E como que a gente vai saber se uma pessoa, de repente, está muito deprimida, cara, está toda a parte da ínsula anterior dela ali, hiperativada, etc. Precisa de um medicamento para cuidar disso, porque está muito forte. Mas aí o terapeuta vai e diz para ela, não, você consegue equilibrar isso aí com a terapia adequada e tudo mais. Eu estou te perguntando isso, que eu comentei com vocês, né? No livro que eu estou escrevendo lá, eu entrevistei, acho que foram 17, 18 pessoas que passaram por terapia, discutindo sobre felicidade. E me assustou um ponto que a gente vai falar hoje, e a gente já havia comentado sobre isso brevemente antes também, do quanto as pessoas estão ouvindo um terapeuta que não conversavam, que sentem, que o Leandro falou, uma similaridade muito grande com relação àquela pessoa, porque é do mesmo signo, por exemplo. O terapeuta diz para ela, e isso eu ouvi em uma das entrevistas, fala, olha, o seu problema é a sua esposa, e a pessoa vai e separa, porque o terapeuta falou isso para ela. E a gente deveria olhar em um contexto de ciência também, né? Ou seja, qual região dessa pessoa, qual região do cérebro dessa pessoa pode estar com problema, para que a gente saiba que tipo de terapia efetivamente vai caber e se eu posso ou não atender, que acho que é uma outra pergunta também, né? Não, com certeza. Por isso que a gente estava discutindo antes que o terapeuta tem que ter uma consciência muito boa do que ele está fazendo. E isso, o mínimo que a pessoa tem que ter é uma pavimentação teórica, é o mínimo, na verdade. E mesmo quem tem pavimentação teórica, nem sempre será um bom terapeuta ou uma boa terapeuta. Portanto, quem nem isso tem, Ivo, qual é a condição que terá para ser terapeuta? De verdade, é muito complicado. Aí é muito complexo. Porque como o professor Leandro coloca muito bem com relação às terapias, elas não têm que ser confortáveis. Se você procura algo confortável, e por isso que eu brinco com a minha amiga psicóloga que sempre faz as testagens aqui onde eu moro, que eu sou contra, para algumas especialidades médicas e psicólogos, Google Review, essa questão de fazer revisões de profissionais. Por quê? Porque não é mesmo para você gostar. Quem trabalha com saúde mental não tem que se preocupar em agradar o seu cliente no formato que uma pizzaria agrada, no formato que uma decoradora agrava, no formato que agrada, no formato que uma arquiteta, que um engenheiro, quando fizeram um trabalho. Não, não é assim. Você tem que trabalhar eticamente com aquilo que você deve trabalhar. E ao mexer nesse vespeiro, você pode causar algumas rusgas. Sim. E essas rusgas vão acontecer. E aí a pessoa vai lá e coloca uma estrelinha pro Leandro, porque o Leandro causou uma rusga nela, coloca meia pro Diogo, porque o Diogo levantou assuntos ácidos que ela não quis elaborar mais, não quis falar. Só que é assim, e coloca assim 5 estrelinhas para aquele que tá falando só o que ela precisa ouvir. Pra vocês terem uma noção, eu peguei no consultório uma vez só, não tô identificando ninguém, então não tem nada de antiético nisso, uma pessoa extremamente fundamentalista religiosa, tá? E eu tenho uma lista de exames que eu peço para todo mundo. Lista de exames de sangue na primeira consulta.
e nessa lista de exames tinha HIV. Esse Sim. paciente ligou para minha secretária, depois mandou um áudio para mim, me xingando, porque eu tava... Pedindo Ele exame de HIV. ele era crente, só tinha uma mulher há 20 anos, e ele nunca iria... Eu tava desrespeitando ele. Não, eu peço para todo mundo, entendeu? Então é esse o tipo de fundamentalismo que talvez a gente não pode buscar. E aqui eu dou um exemplo de uma profissional que eu conheço, muito boa psicóloga que já tem mais de 70 anos. Ela é religiosa, extremamente religiosa, mas é uma pessoa que consegue conversar sobre tudo com os clientes. E tá tudo bem, né? Não tem E tá problema, tudo né, Diogo? bem. Ser terapeuta ou psicólogo ou qualquer outra área que você Sim, esteja e ter a tua religião. Ninguém tá aqui para é tua questionar vida isso. pessoal. Mas ela Exato. consegue receber no consultório dela dependentes químicos. Ela consegue receber questões sexuais. Ela consegue receber tudo que ela precisa receber. Porque é uma pessoa que é uma boa terapeuta, ela consegue separar as coisas. E é esse que é um ponto. E aí você fala de remédio, Ivo. O remédio, nós temos alguns estudos mostrando que, para alguns casos, o placebo chegou a efeitos similares até mesmo dos antidepressivos, o que chama atenção. Uhum. Agora você quer dizer o seguinte, que o antidepressivo não tem nenhum efeito positivo? Tem. Muitas vezes você tem aquela pessoa tão deprimida que nem levantar a cama consegue mais. Sim. É o que você precisa dar um remédio para ela conseguir pelo menos ter a força. Assim como a gente não pode dizer que eles estão resolvendo tudo também. Claro que não. Claro que não. São os dois polos que são preocupantes. Que ele veio e resolve tudo é mentira, e que ele não resolve nada é uma grande mentira também. O remédio ele vai ser um meio para você fazer suas mudanças de hábitos, um meio para você revisitar a tua vida e falar, olha, esse emprego que eu tô ali há 20 anos não faz mais sentido, eu tô sendo explorado, alguma coisa assim. Aquele relacionamento que eu tenho tanto com amigos quanto eu tô agora não tá dando certo, é para você ter a força de fazer as mudanças. E a terapia, ela é mudança. Eu acho a terapia é uma conscientização. O que mais me assusta, é perfeita essa tua fala, Diogo, e o que mais me assusta, Ivo, nessa colocação que você me disse aí e trouxe da separação em si, e eu cheguei a partilhar isso com vocês também, como que isso tem ficado mais frequente nas relações, me preocupa quando a proposta terapêutica em si, ela foca unicamente na autoafirmação. E a autoafirmação passa a ficar mais distante da negociação relacional. É isso que está me preocupando. Por quê? Porque você começa a criar modelos terapêuticos de individualização. Isso me preocupa muito hoje. Em qualquer terapia, e agora eu não estou restringindo a profissionais da psicologia. Com certeza quem está nos escutando agora aqui devem conhecer pessoas que após fazer psicoterapia ou fazer terapia, mudou completamente, que bom que as mudanças vieram, mas que mudou ao ponto, saiu do trabalho, saiu do relacionamento, saiu de não sei de onde, saiu de onde, e viveu num mundo agora que se fecha, esquecendo que nós somos indivíduos sociais. E que a gente vai ter que ter a responsabilidade de encarar os desprazeres e as angústias das relações também, daquilo que fere até o nosso próprio narciso. Então, isso é o que está me preocupando. Quando a gente cria modelos e técnicas de relação e de intervenção, aonde o mais importante é a autoafirmação, é o eu o tempo todo, e essa negociação, esse modelo do meu desejo em si, né? Basicamente em detrimento de questões muito próprias, começa a assustar. Porque nós não somos apenas isso. E aí a gente entra em outro local que a gente fala, e o que a gente faz com essas pessoas agora? Nossa, fiz terapia, que coisa boa, me sinto bem, ótimo, fantástico. E como é que tá a relação? Não, eu saí. Como é que tá o trabalho? Não, eu saí. Como é que tá as amizades que você tinha? Não, eu saí. Mas que relação é essa? Que processo terapêutico é esse que individualiza tanto? E a gente não luta para entender os desconfortos das presenças, das relações, os desconfortos que a gente tem a todo momento. Então, sobre isso, e essa tua fala, eu tenho escutado cada vez mais. Pessoas que começaram a entrar em alguns modelos, eu não sei quais são esses modelos ofertados, e claro, a gente não tem como generalizar, mas que tem entrado em alguns modelos terapêuticos que a saída é literalmente se afastar de tudo. E sendo que a terapia, desculpe, Fábio, só dando um adendo, a terapia ela não é para você virar uma pessoa perfeita. Ela é para você conseguir lidar com as tuas imperfeições, com as tuas desqualificações e coisas assim.
Então, quando perguntam até para quem fala sobre o tema, nós mesmos que falamos sobre tudo isso, claro que a gente passa por ansiedade, a gente passa por dias bons e dias ruins. O ser humano, ele vai ter isso. É uma característica humana você ter dias tristes e dias alegres, você estar ansioso ou ansiosa, você passar por períodos bons e períodos ruins. Agora, claro, o conhecimento, uma pessoa que sabe aplicar tudo isso de uma forma inteligente, ela vai ter menos impacto dessas questões. Agora, não é que você não passe por isso. Vou fazer terapia para ser perfeito e nunca mais passar por nada? Não, meu amigo. Não vai. Claro que não. Mas eu acho que o que a gente está vendo aqui ele perfaz o mundo pós-pandemia. Da mesma forma que você teoricamente deveria ter um Estado laico, você deveria ter uma saúde laica, no sentido de não ter crença que a vincule. Agora, se você for parar para pensar que as pessoas realmente sempre procuram algo mais confortável e que esse processo de autorresponsabilidade, processo terapêutico, ele foge um pouco desse lugar comum, e excesso de telas favorece um raciocínio raso, saídas alternativas teoricamente fáceis e mágicas para os problemas que sempre são complexos e demandam muito esforço, é a tempestade perfeita. Para quê? Para você que não quer ter autorresponsabilidade, terceirizar isso para alguém, e o mundo cibernético te ofereceu um cardápio de opções de pessoas que pivotaram as suas carreiras ou que de repente são simplesmente oportunistas, que não têm a menor condição de poder atender essas pessoas. Então, a gente vai muito além do viés da própria pessoa, porque quando você vai procurar alguma ajuda, você procura alguma referência. Mas se você está vinculado a um processo, uma crença, uma cultura, seja lá o que for, uma bolha muito rígida, e todos nós estamos em bolhas, mas uma bolha muito rígida relacionada à religião, à crença, você tende a permanecer naquela bolha. Então, você fortalece o viés, você inclusive tem problema, a gente não falou, mas essa questão, ela perfaz um tema muito pertinente, que é essa infantilização de adultos, com bebê reborn, com chupeta, com livro de colorir para adulto, de TikTok, perdão, põe o pi aí depois, Ivo, com redes sociais que entendem como você funciona e te entregam de maneira dopaminérgica uma avalanche de conteúdos que lhe agradam. Enfim, é muito difícil você lutar contra um sistema. Então, a gente está muito imerso numa situação que, para reverter esse processo, demanda uma energia muito grande de quem quer letrar e muito grande quem quer sair e já se automatizou nesse processo todo. E isso se reflete tanto no paciente quanto em quem oferta um serviço de saúde que, teoricamente, devia estar embasado, devia estar muito mais calcificado, estruturado, e não está e nunca vai estar, porque não é o intuito da pessoa aprender, né? Não é o intuito da pessoa. O intuito da pessoa é pegar uma carona na tendência, é de repente fazer outras coisas. Mas a gente tem um problema muito sério, né, que o Leandro comentou agora, porque o que a gente está vendo basicamente são pessoas que usam outras pessoas como se fossem objetos. Você entra num relacionamento, tira, sei lá, vou dar o meu caso aqui com o pai. Um cara chega, se apaixona pela sua filha, namora, tudo legal, fase da paixão, sabe que funciona muito bem. Aí começa alguns atritos, mas acha que pode dar certo, investe, casam, e aí algumas vezes tem um filho, depois chega e fala assim, não era isso que eu queria, e pula fora. E a gente vê muito isso hoje, né? O que tem de homem, e tem que falar de homem que é a grande maioria, que vai para um relacionamento, o cara engravida a mulher, sai e deixa ela cuidando do filho sozinho, que é uma sacanagem, porque essa criança ela vai sofrer muito com isso. A gente está vendo o mesmo comportamento se refletindo em vários lugares. A pessoa que busca o terapeuta, quando ele fala a verdade para ela, ele pula fora. Não quero ouvir isso. Né? A pessoa que vai para um relacionamento, pega essa pessoa, está quase que utilizando ela quando não serve e joga mais, descarta. Por outro lado, a gente vê também que está acontecendo muito, como o Fábio citou agora, cara, casais comprando bebê reborn e levando no médico. Adultos com chupeta para tirar a ansiedade. Você vai ser julgado, viu, Diogo? Não pode dar risada não, Diogo. Tá rindo de novo. Rapaz, fecha o microfone, Diogo. Como é que fecha o microfone dele? Olha o neurônio espelho, começa todo mundo a rir. Acabou o podcast. Aí a culpa dele e a gente vai ser julgado depois, né? Aí o Diogo, você precisa ir pra terapia, viu, cara? Toma um shadow ban ali por minha culpa daí, cara. Não, mas percebam, hoje o seu filho ele tem acesso a conteúdos
de pessoas que não são pedagogos, não são formadas em pedagogia, não sabem exatamente com relação ao conceito de família e como a cabeça de uma criança funciona do 0 aos 6, dos 6 aos 12, etc. E você, eu digo, a sociedade como um todo, por profunda ignorância ou desinteresse ou estresse, seja lá o que for, deixa essas crianças assim, livres ali, em terra de ninguém, em terra de internet. Na época que você tinha uma TV, existia algum filtro, né, nos tempos que a informação via pela grande mídia, pelo menos, onde passava por uma curadoria ali de conhecimento, por um crivo. Hoje não. Agora, quando você fala de saúde mental, aí então, meu amigo, aí é festa do caqui. Mas então, será que é só daí, Fábio? É isso que levar para o jogo pro Leandro agora. Porque de um lado, pessoas que usam outras pessoas e não se preocupam com o que vão causar na vida deles. Né? Do outro, cara, casais, pessoas comprando bebê reborn, dando comida, levando para se consultar lá com o Diogo, porque o bebê não fala. Né? De outros adultos, cara, com chupeta para tirar a ansiedade. Os livros mais vendidos, a gente começa lá 2025 agora, cara, um deles é livro de colorir para adultos. Né? Será que a gente está vendo isso aí? É só reflexo do que está acontecendo na internet, cara? Porque é muito estranho, né? São comportamentos que na prática não deveriam estar acontecendo nessa fase que a gente está agora. Nessa fase adulta, eu quero dizer. O que tem que entender, Ivo, que o problema de 2025, e eu acho que é um problema que está perdurando uns 20 anos, até um pouquinho mais, se a gente for ver, é aquilo que a gente bate sempre na tecla. A humildade. Não somos nós que decidimos como o nosso sistema funciona. Não foi uma conferência que chegou e falou assim, não, o estômago terá pH ácido, nós teremos aqui o neurotransmissor serotonina. Não foi uma convenção de humanos que decidiu isso. Nós temos que aceitar que o nosso sistema ele é dessa maneira. Só que quando você tem uma sociedade infantilizada, nós vimos essa semana e algumas semanas passadas nesses programas de entre aspas, debates, muito isso, a pessoa começa a querer defender que é minha decisão dormir 3 horas por noite, ponto final. Eu decido isso. É minha decisão estar 40, 50 quilos acima do peso, o problema é meu. Mas tá? não tá de tudo errado, é decisão, só que as consequências é dela ou dele também, né? Só que daí não querem as consequências, né, professor Leandro? Porque aí você terceiriza, né? Aí você diz assim, olha, eu passo por essa depressão e por essa ansiedade porque a sociedade não aceita essa verdade que eu tô pondo aqui. Exato. Não, na verdade não, tá? Na verdade é porque a nossa fisiologia precisa dessas figuras, precisa desse contexto para que ela funcione de uma forma mais correta. E eu vou falar uma coisa que dói, talvez as pessoas me interpretem mal, mas também tudo bem. A biologia ortodoxa, ela tá pouco se importando com a tua decisão. Tá? Então isso tem que estar muito claro. Eu decido se eu vou dormir tantas horas. A biologia está pouco se importando, o efeito vai vir. O efeito colateral ele vai vir. Você não pode hoje decidir que vai parar de comer ou parar de tomar água. Não tem como, não existe essa possibilidade. Então existem coisas que independem da tua decisão e a biologia está aí para nos dizer isso. E ponto final. Então E o cérebro vai reforçar isso ainda, né, Leandro? Que as claro, pessoas não entendem. Claro. Tipo, cara, se é isso que você tá fazendo, beleza, vamos jogar pro inconsciente, vamos automatizar tudo isso e continuar fazendo. E no dia que sentiu e vida que segue. O que aconteceu? Morreu. Ah, mas é assim, porque a realidade por trás é essa. Então, assim, são tantas questões que nos vêm misturada. Talvez isso de certa maneira, ele vem linkado com muita coisa, sabe? Vem linkado com essa produção de desejo, e eu já comentei isso e repito mais uma vez. No final, o capitalismo ele vai se beneficiar com você adulto chupando chupeta ou não chupando chupeta. Ele vai se beneficiar com você comprando bebê reborn ou não comprando bebê reborn. Ele vai estar do lado ali, ele vai ver quem está aplaudindo mais e ele vai seguir. Então, no final, existe uma produção, um mecanismo de produzir desejo, porque se a gente pega a base psicanalítica lacaniana, nós somos seres desejantes. A gente deseja constantemente, né? E isso ele pega de Platão, e Platão vai discutir isso com outras filosofias. Então, o que a gente faz é desejar, e descobriram isso. A questão é essa, descobriram, só que não levavam muito a sério até então. E quando começaram a reforçar isso? Quando entenderam que a gente está o tempo todo em busca da satisfação. Por isso que hoje tem uma galera falando, vamos fazer jejum de dopamina, o outro vamos falar da geração dopamina, vamos falar de não sei o quê. Por quê? Porque descobriu que esse hormôniozinho aí, / neurotransmissor, essa briga que a gente tem diariamente, ele está aí, ele atravessa as relações. Né? Então, no final, a busca, ela vai em torno do quê?
né? A gente não sabe. Aí junto uma sociedade, como eu comentei, que é talvez característica da pós-modernidade em si, quem vai discutir isso melhor que Bauman, eu desconheço no caráter social, que é essa hiperconectividade propriamente dita, e essa sociedade de pessoas isoladas, de pessoas cada vez mais afastadas, a liquidez mesmo que ele traz, e fala disso muito bem observando, isso vai se refletir agora em tudo. Isso se reflete em você não ter relação com outra pessoa e não gestar um filho, porque você vai ter o bonequinho. Isso reflete em você chegar num terapeuta e o terapeuta falar, sai fora. Tá te fazendo mal? Sai fora. Vai viver sozinho. Então você vive sozinho no canto com teu bonequinho. Percebe que no final tudo te direciona para um local de individualização. Não te direciona para o compromisso com o outro em si. E o que eu estou falando não é que a gente tenha que permanecer sofrendo quando o outro nos causa desprazer, não é isso. Mas é entender que nós vamos ter desprazer em qualquer situação, inclusive conosco. E aí entra a sabedoria. Até onde eu posso ir, até onde eu preciso lutar para permanecer e até onde eu tenho que me afastar. O que não dá para fazer é o que a gente está vendo. A gente vai se isolando de tudo e de todos. Agora a gente se isola, inclusive, de Homo sapiens sapiens, porque a gente tem bebê reborn e outras coisas que vão aí mimetizar esse papel e o cérebro é bobo pra caramba. Ele vai olhar pro bonequinho e vai falar, nossa, é um bebê. Acabou, é isso. E, é muito bizarro. É muito bizarro. Conceito, rapidão, Fábio, isso aí. Cai um conceito aí, onde a gente está vendo as pessoas, por exemplo, em relacionamentos, desistindo dos relacionamentos, porque de repente, porque não estão bem, começa a vir uma série, cara, dezenas de defeitos na outra pessoa, quando na verdade ela está reconhecendo algo que existe nela, né? E aí, pela incapacidade de lidar com aquilo, cara, é mais fácil jogar no relacionamento e tendo filho não se separar. Boneca inflável. Porra, absurdo. Você tem noção do que é boneca inflável? A galera tá comprando bonecas infláveis para viver. Eu e minha boneca inflável felizes para sempre. Tem um mercado gigantesco disso, professor Leandro. Milionário, não é um mercadinho pequenininho. Não é brincadeira, não. Por quê? Nada melhor do que alguém que tá ali e eu sou assim, não vai ter confronto, não vai ter o desconforto do confronto da rotina. Você tá ali, é só a boneca o tempo todo reforçando aquilo que você quer, na tua idealização. Que isso é perigosíssimo. Quem dera, né? Uma vida vivida só de idealização também não presta. Pode falar, Fábio. Fala, Fabião. O Fábio... Deixa o avião passar. Já foi, precisando de terapia, viu, Fábio? O avião passou, não dava para falar. Não, tava falando assim, 1984 chegou, né? Porque... A gente parece um peixinho no aquário, só que a gente retroalimenta esse sistema, né? Porque o celular ouve tudo que a gente fala e a gente fala assim, se a terapia faz você ter uma individualização, seu comportamento provoca uma alienação de efeito manado. Seu comportamento é altamente previsível. Por quê? Porque você deixa de ter autocrítica, você deixa de socializar, você deixa de ter os desafios, encarar desafio como desafio, não como um problema insolúvel, e a partir daí você passa a ser facilmente manipulável. Então, em tempos de polarização política, polarização religiosa e tudo mais, sempre se oferece uma alternativa fácil, um preço acessível, ou nem tanto, né? Por escassez, conseguem vender por 2, 3 mil reais um curso aí de, sei lá, 3, 4 horas, não sei. Mas quando você para e pensa nesse problema sob a ótica de saúde mental, e aí você falou dessa questão do capital, o capital sempre vai ver a oportunidade onde sempre vai ter gente chorando, vai ter gente vendendo lenço. Então a questão não é o capital. Gente também... vendendo coroa de flores, gente vendendo sepultamento, vai ter gente vendendo vela, né? Não tem problema. Soltar pomba branca. Exatamente. E quem coordena esse jogo de peão não tá num podcast e nem tá ouvindo o podcast. Porque ele sabe exatamente o que ele faz, como ele faz, com quem ele tem que fazer e com quem ele tem que brincar. E o nosso papel aqui nem cabe, a gente nem tem ideia muito disso. Claro. Cabe ter um raciocínio mais crítico, mas voltando, Ivo, ao que você estava falando em relação a essa visão das pessoas estarem se abandonando e se isolando, isso é um fenômeno. Depois da pandemia, isso tem se notabilizado, inclusive na América. O tempo médio de conversa caiu em menos de 20 anos, de 160 minutos para 40 minutos. Isso porque as pessoas podem ficar mais... E o norte-americano está ficando mais em casa. Como eles gostam muito de estatística, a gente sempre tem que beber um pouquinho lá para entender um pouco disso. Mesmo porque a gente tem um pouco da cultura deles, né?
Renato Russo, em algumas letras, já falado dos enlatados de USA. Mas, assim, quando a gente volta para essa questão de socialização ou não socialização, isolamento, eu acho que aí o problema está muito vinculado a isso, em tempos de hiperconectividade e excesso de telas, né? Não sei. Isso sem dúvida, Fábio, porque quando a gente fala de telas, você tem aquele dado que nós trouxemos várias vezes aqui no podcast, por exemplo, que o americano tem um terço do vocabulário de um jovem da década de 50, o jovem da atualidade. Como que ele vai conversar se ele tem bem menos vocabulário? Com qual idade, Diogo? Os jovens da high school americana, eles estão com um terço do vocabulário que um jovem tinha na década de 50 nessa mesma idade. Cara, que doido isso, né? Tá? E aí a gente tem os reflexos que isso atravessa tudo. Atravessa adoecimento, né? Porque a ausência de linguagem é adoecimento. Isso atravessa jovens que não sabem lidar com IA, porque IA é prompt é linguagem. E aí quem mais hoje lida com IA são pessoas mais velhas. Então, assim, você começa a ter um reflexo, inclusive, naquilo que chega de novo. Né? Perfeito. É muito louco isso, né? Eu não sabia. E qual que seria uma postura madura, professor Leandro, diante de todas essas situações? Quando eu tenho um problema, eu deveria falar, não, eu sinto falta de ter um filho, eu não vou ter um bebê reborn, eu vou entender por que eu sinto falta de ter um filho, eu vou tentar resolver isso de outra maneira, de uma maneira mais adulta. Eu tenho problemas de relacionamento? Sim, eu tenho. Eu vou tentar me entender o porquê que está gerando todo esse problema de relacionamento, mas não. É muito mais fácil eu fazer uma terceirização emotiva, o que quer que seja. Aí eu vou acabar humanizando um cachorro, eu vou acabar tendo ali um... Coitado do cachorro sofre junto, porque ele é um animal. Aniversário de cachorro, eles cantando parabéns com o cachorro, batendo a patinha, o cachorro falando, que saco eu tô nessa porcaria. Mas eu vi uma pior, professor Leandro. Teve uma mulher, coitada, que fez um cachorro, que é um animal carnívoro vegetariano. O cachorro teve um problema de saúde por causa disso. E o povo fala, mas é animal doméstico. Não existe animal doméstico, gente. Existe animal domesticável. Tá? Animal doméstico não tem, não. A gente domesticou. Então faz parte da maturidade, em que a gente tem que chegar para nós mesmos e entendermos, olha... E aí vem o terapeuta. O problema é quando o terapeuta pega os próprios problemas e coisas mal resolvidas e vira um terapeuta convertedor. Então eu pego o Fábio para fazer terapia e eu tento colocar a minha visão de vida para o Fábio e eu vou tentar fazer o Fábio olhar da mesma maneira que eu olho para aquilo. Então... É normal viver do jeito que eu vivo, e a gente sabe que tem um monte de problema e não é normal. É normal eu ter esses pensamentos, até mesmo fanáticos que eu tenho, e eu vou tentar converter o Fábio para esse fanatismo que eu tenho também. Então, eu não estou tratando o Fábio, eu estou apenas manipulando essa pessoa e estou tentando criar um legado de pessoas que me sigam. Apenas isso. E para quem nos escuta e acha talvez que isso não esteja acontecendo ou algo assim, não, tá, gente? Isso é algo bem real e algo muito concreto. Tá? Tem sido cada vez mais recorrente essas questões que chegam, inclusive, para mim, o Ivo relatou isso também, o Diogo também já comentou. Então, quem hoje está fazendo esse contato com outros e outras de forma clínica ou pedagógica, sabe que isso está acontecendo demais. E aí a gente abandona muitas questões que antes eram importantes lá na história da filosofia. Né? Você pega uma filosofia aristotélica, platônica, as palavras que deram origem ao polis, né? O polis em si, que dá origem à polícia, à política, à sociedade como um todo, a gente joga isso de lado. Né? A gente tira agora esse processo, a relação em si, que a gente pode chamar a relação a polis, propriamente dita, a gente joga de lado e a gente cria um outro modelo de ser e de estar, que inclusive se a gente traz para o caráter neurológico, nos preocupa também. Porque vamos pensar, se a gente pensa neuroanatomicamente, sei lá, se a gente pega essa parte da frente da testa aqui, a região pré-frontal, que vocês já conhecem muito bem, quem está aqui com o início conosco já sabe mais de anatomia do que a gente. A parte medial da região pré-frontal é uma área muito importante para a autorreflexão. Beleza, a autorreflexão tem o caráter do ser humano, do indivíduo isolado. E é certo, nós precisamos desse processo também. Já falei outras vezes aqui que o único momento em que cabe a gente viver em sociedade é quando, estando sós e vivendo sozinho, nós nos suportamos, nós nos conhecemos. Porque a partir do momento que a minha companhia comigo mesmo não presta e me assusta, o outro não é obrigado a dar conta de mim. Quem tem que dar conta de mim sou eu. Então nós temos uma área de autorreferência, autorreflexão, que legal, só que essa área ela tem que se equilibrar com a parte dorsolateral do frontal. Por que ela tem que se equilibrar? Porque é uma área de controle social. Então perceba, essas áreas elas vão se reforçando.
Elas estão trabalhando o tempo todo ali nas suas conexões para que a gente entenda que somos seres que temos as nossas particularidades, aquilo que em filosofia nós chamamos de idiosincrasias, mas nós somos também seres sociais. Não tenho como polarizar para um lado, não tenho como polarizar para o outro. Repito, a partir do momento que eu começo a entender que se a sociedade está me adoecendo, eu preciso me retirar de tudo e viver sozinho, centrado no meu umbigo, eu vou adoecer sozinho, centrado no meu umbigo também. E esses modelos que nos assustam constantemente, né? E talvez caia uma frase que a gente ouve bastante por aí, né? Eu pelo menos já ouvi muito isso na internet, inclusive vizinhos em condomínio, não é o condomínio que eu tô agora, é um condomínio do passado já. Se justificando, né? Lógico, pô. Vai que dá Então, problema. falei, Condomínio do amigo meu. Não gosto de Guerreiro confusão, rápido, bicho. guerreiro rápido. Dizendo o seguinte, né, cara, tem um problema do tipo assim, solta o cachorro no condomínio, ele vai quase morde uma criança, quando alguém vai e critica, fala, pô, não pode ficar sem coleira, independe da raça, etc. A pessoa vai lá e solta, é por isso que eu prefiro os animais aos seres humanos. É complicado, né? É o comportamento que a gente está vendo agora. E a gente vê esse comportamento se desdobrando de novo em pessoas que têm um mínimo de empatia ou de compaixão com outros, que usam complicado outras pessoas vezes, para... né, Duas vezes, é complicado exatamente. pelo sentido da palavra, é complicado porque ser humano é animal e a gente tira ele desse lugar, né? Prefiro os animais que seres humanos como se a gente não fosse animal. É igual quando a galera fala, não gosto de brasileiro porque brasileiro não sabe votar. É complicado duas vezes, porque a pessoa que fala isso acha que não é brasileiro e ela acha que sabe votar, né? Então a gente tem duas frases que são perigosas em si. E de novo o que a gente está vendo ali é a pessoa colocando o inconsciente para fora de uma forma terrível, né, cara? Porque a partir da hora que você passa a cuspir para fora aquilo que você acha, simplesmente por achar aquilo, independente de quem está ao seu redor, de quem você vai magoar, a partir da hora que você começa a usar pessoas para relacionamentos, porque no começo é bom, mas no primeiro desafio já não é bom, você vai procurar uma outra pessoa de novo. A partir da hora que a gente vê pessoas por aí que entram no elevador e saem esmurrando outras pessoas do sexo feminino, por exemplo, porque ele ficou incomodado com alguma coisa, cara, que sociedade é essa que a gente está vivendo? E talvez valha daí esse bate-papo nosso hoje sobre terapia, sobre a importância disso. Já que a gente sabe que a terapia bem feita, ela mexe com o cérebro, né, cara? Vai afetar hipocampo, vai afetar a amígdala, vai reescrever, vai fazer poda sináptica, vai criar novas conexões, tudo com uma terapia bem feita. Então, de novo, acho que valida a questão do conhecer de ciência e tirar o eu dali é muito importante para que isso funcione. E conhecer dos desprazeres, né? E conhecer dos desprazeres sociais que eles vão estar. Você que é psicólogo, psicóloga, terapeuta, em qualquer área que você esteja, não venda a felicidade. Venda a realidade. A realidade é também desprazer. Né? Senão a gente vai cair nisso que a gente está vendo. E acho que o processo terapêutico é verdade só. Talvez assim, se tivesse que definir terapia como uma coisa, como uma frase ou uma palavra, falava assim: ficar no hoje, no agora, mas lidar com a realidade. Tomar ciência da realidade, tomar consciência da realidade, consciência de si próprio. Mas é só assim, realidade. E isso dói. Isso. E quem é poupado disso por educação, seja um sistema educacional falho, seja uma educação familiar alienante, não importa, vai pagar um preço muito caro. Porque vai ficar olhando para fora. Nunca vai se comparar eu hoje, eu ontem, eu há 10 anos, não importa. Ela vai se comparar eu e a pessoa do lado. Eu e a figurinha do Instagram. Eu e o artista tal. Eu e a figura idealizada, né, da grama do vizinho mais verde. Enfim, e isso é mortal. Né? Isso porque a gente não falou, por exemplo, que essa alienação total, esse isolamento e a falta de terapia provocam, além do entorpecimento, uma atrofia cerebral, assim, e acho que deve cair com certeza, deve favorecer demência mista, Alzheimer e todos os males que possam acometer a pessoa em termos mentais, né? O que tem que estar claro é que a psicoterapia, ela tem sim esse objetivo, talvez como um deles, não posso também ser reducionista, essa ideia de formar pessoas mais livres mesmo. A gente tem que formar sujeitos que são livres, mas com uma grande responsabilidade em relação ao outro. E isso nos carece. A minha preocupação é essa, mais uma vez. Psicoterapia de individualização
em seres que são sociais, em biologia que se constrói na sociedade, no meio, na relação, ela não tem sentido. Ela não tem sentido. Então, a preocupação, na minha perspectiva, é essa, que nós tenhamos responsabilidade em relação ao outro, mesmo sendo livre. E aí a grande questão, Fábio, que você levanta, que é bem interessante, muito bem colocado, terapeuta, o bom professor, quem trabalha com o público no geral e está, entre aspas, numa melhoria de maturação e coisas do gênero, tem que aprender a suportar o desagrado. Você não tem que fornecer para as pessoas aquilo que elas querem, tem que fornecer aquilo que elas precisam. Então, quando você vai a um terapeuta ou quando você ouve alguém na internet que você, nossa, eu amo essa pessoa, igual o professor Leandro falou, é porque ela tá falando exatamente aquilo que você gostaria de ouvir. Porque ela te engana. Se ela tá te agradando, ela tá te enganando, não é assim. Ela tá te enganando, né? Isso me lembra político de estimação, né? Depois de político de estimação, médico de estimação, agora terapeuta de estimação. Tem um monte. Tem um monte. Tá na moda. É por isso que quando eu não falo muito de política mais, nem entro mais nessas questões, porque hoje, infelizmente, os políticos eles estão à mercê disso. Eles não podem mais tomar medidas impopulares e necessárias. Eles ficam fazendo o que a população deseja, independente se isso vai causar um bem ou vai causar um mal. Agora, nós, como seres maduros dentro de uma sociedade, nós temos que entender que você, pai, você, a mãe, vão ter que ter a capacidade de desagradar os filhos, porque senão não estão sendo bons naquele papel. Você, terapeuta, idem, você, professor, idem, você, como qualquer outro profissional, também tem que entender essa questão. Você precisa fazer o que deve ser feito e não aquilo que deve agradar apenas os outros. E aí nós talvez construiremos uma cidade muito mais madura e que não tem essas terapias como nós vemos hoje. E tem um caráter, Nietzsche fala isso muito bem, né? O amor, ele é antes de tudo a vontade de poder. Ele exige necessariamente um esforço, ele exige possibilidade de você investir, né? Ele não exige somente o prazer. Né? Não é um processo unicamente que atravessa o prazer, portanto, ele é desconforto. E aí, mais uma vez, psicoterapia, terapia que é centrada unicamente no eu, ela vai criar pessoas cada vez mais com mais dificuldade de lidar com obstáculos, com mais dificuldade de lidar com frustrações, com mais dificuldade de lidar com angústias. E aí a gente vê as pessoas que se abalam de uma forma que você fala, como que... E não é deslegitimando o sofrimento do outro, mas me assusta em alguns contextos as pessoas, a maneira com que elas se impactam com coisas que talvez não fossem tão profundas ao ponto de fazer com que paralisasse a vida. Entende? Assim, eu entendo que a gente tem desconforto, mas eu não posso hoje parar de viver porque minha boneca caiu e quebrou o braço. E isso para a vida da pessoa. E ela vai dar atestados e atestados e atestados falando que agora está mal porque tinha como um amor e blá, 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 e blá, blá, blá. E aí entra um outro lado que me preocupa também do mesmo jeito, que é o lado que relativiza tudo. E agora tudo passa a ser relativo, e vai ter um lado que vai falar, não, mas é isso mesmo, ela tinha a boneca como um filho, e blá, 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 e blá, 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 e blá, 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 e blá, 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 e vai achar que tá tudo bem. Assim como a gente acha que tá tudo bem, a pessoa achar que é um coati, que é um coelho, que é um gnu, que é um rinoceronte, não, tá tudo bem. Assim como, então a gente entra num processo que me assusta pra caramba. Pra caramba mesmo. Tá tudo bem até você fazer ele viver no ambiente daquele bicho, né? Porque aí... muda. Exatamente. A história muda. Eu acho que a gente vai ver que o mundo realmente está acabando quando a gente vê o bebê reborn na fisioterapia, né? Na fila, aí sim. Querendo passar com um terapeuta, porque, caraca, assustador que a gente está falando. Agora, olha só, por que a gente tende a ver um comportamento, e isso é comum na maioria das pessoas, né? Com um viés muito mais negativo do que positivo. A gente sabe pela neurociência, a amígdala, por exemplo, ela responde muito mais rápido a algo negativo do que algo positivo. Talvez um pouco da história esteja na evolução do nosso cérebro por conta do que acontecia no passado, dos antepassados nossos, como eles viviam, etc. Mas vocês enxergam que isso é uma tendência realmente de todas as pessoas? Ter essa resposta, esse estímulo negativo, que ele é muito mais forte no nosso cérebro, consequentemente vai gerar muito mais conexão, muito mais química que vai tornar aquilo importante, etc. Ou isso é um reflexo muito da sociedade que a gente está vivendo também? Porque a grande maioria das pessoas... Você está chamando de negativo questões sociais, de relações, ou negativo no sentido de coisas ruins? Em ambos sentidos. Ou seja, tudo que é negativo ganha muito mais força para aquela pessoa, torna-se muito mais importante para ela.
Entendo. Ela torna algo negativo muito pequeno, torna-se algo muito grande para ela, e algo positivo muito bom não tem força nenhuma. Ou seja, Existem um várias viés questões, mais né? negativo em como ela reage, né, com o que está ao redor. Tá, tem um fator cultural e tem um fator biológico, né? O fator biológico é que o negativo pode colocar em ameaça de vida. E se te ameaça, você tem que resolver esse negócio. Né? O que é bom não te ameaça. O que te faz mal te ameaça, você tem que sobreviver. Aí Freud vem e diz que sem noção de trauma não é aprendizagem. Né? Então, assim, tem esse fator do que o negativo tem esse papel e a amígdala vai te trazer isso e todas as conexões que ela faz aí com vários hormônios para que você consolide. Aprende muito mais fácil, isso é fato, pela sua conexão e aproximação com a região do hipocampo, né? Assim como a gente tem essa característica de aprender muito mais pelos sentidos, pelo olfato, pela gustação, pelo tato, e a amígdala sempre fazendo essa memória emocional. Mas por que eu não posso ter o positivo? Mas quem disse que a gente não pode? Nós podemos ter. A questão que dentro das representações sociais, isso não se aplica a toda a cultura, mas nesse momento a gente fala do Brasil, a gente sempre foi criado para protelar e adiar a ideia de que o que faz bem está um passo mais à frente. Né? A gente sempre teve essa representação. O Clóvis fala isso de forma genial, quando ele comenta sobre felicidade. A felicidade não é sempre um passo à frente? Ele não fala isso? A felicidade é quando você sair da primeira série, a felicidade é quando você chegar no ensino médio. Não, no ensino médio você não é feliz, você é feliz quando você estiver na faculdade. Você chega na faculdade e fala, agora eu vou ser feliz. O cara fala, não, você só é feliz quando você tiver um estágio na faculdade. Faculdade sem estágio não presta, aí você vai pro estágio. Chega no estágio, o cara fala, tu tá no G15. Tu tá lá na casa do chapéu, feliz mesmo é quando você atingiu o G1. E aí você trabalha e quase morrendo, você chega no G1. Aí no G1 você já tá ali quase para morrer, aposentando, já cheio de problema. O cara fala, não, a felicidade não é aqui não, a felicidade é a aposentadoria. Aí tu vai pra aposentadoria, fala, agora eu vou ser feliz. Aí chega lá, você não encontra a felicidade, aí vem um carinha quando você tá perto de morrer e fala, a felicidade não é aqui na Terra não, é lá em cima. Ou seja, você está o tempo todo numa construção de que a felicidade está mais distante e de que as coisas boas elas não vêm agora, elas vêm depois. E a gente sofre, inclusive, Ivo, isso é um impacto que atravessa a religião de maneira significativa. A religião nos coloca nesse local também, né, de que a felicidade não é aqui, porque vai existir a felicidade eterna. Então, tem um fator biológico de proteção, quando a gente fala do mal, mas tem um fator de construção, cultural, inclusive. A gente não dá valor muitas vezes às conquistas que a gente tem. Primeiro que o nosso termômetro de felicidade está atrelado à questão financeira. Nosso termômetro de vida e de alegria, ele é sempre atrelado ao capital. Estou feliz porque agora eu comprei um carro. Estou feliz porque agora eu comprei uma casa. Estou feliz porque agora eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. E tá tudo certo, não que isso não possa te trazer felicidade, mas não pode ser só isso também. Estou feliz porque hoje eu amanheci, a vida tá aí, o sol tá aí, que massa, vamos embora, vamos mais um dia. Estou feliz porque agora eu tô tomando uma água, que bom que a gente tem água, porque se não tivesse a gente tava ferrado. Estou feliz porque na Terra tem tudo que a gente precisa da tabela periódica para que tenha vida nesse troço aqui, porque se não tivesse a gente tava ferrado. Ou seja, tem um monte de coisinhas que nós poderíamos trabalhar, e aí entra algo que você entende muito melhor do que eu, Ivo, que é a meditação pautada em gratidão. E isso faz com que você reconheça também as pequenas coisas, né? Então, sei lá, tem muita coisa rolando aí. Eu tenho falado muito disso com o Diogo, com o Diogo. Quase Cara, que saiu o Diago, não era Diabo, eu entendi já vou com falar que era Diago. Diago, Isso vai e dar um depois problema. virou Diogo. Nossa, Isso vai dar um problema. misturou as Isso duas Você vai. coisas imagina aí. um cara fazendo um corte, né? Eu tenho Não. falado muito com o Diago. Não, mas a gente já tem a gente já tem essa visão. Aí pronto. Ferrou. Ivo. Acabou, Diogo, É acabou. isso. A gente já Não, tem essa acabou, visão de cara. que a gente é movido pelos espíritos estranhos, para algumas pessoas. Tinhoso. Ainda Né? só- Pelo tinhoso. Aí tu me fala, eu tenho falado muito isso com o diabo, acabou, meu amigo. Eu tô saindo. Boa. Eu tenho falado muito com o Diogo disso aí, cara, sobre a questão de felicidade ser treinável, né? Porque eu, por exemplo, particularmente, cara, eu me recuso a colocar mais força em coisa negativa e positiva. Não dá, porque, cara, a vida ela já é tão curta e você tem tantas coisas que você pode agradecer no seu dia a dia para mudar, e isso efetivamente muda, mas a minha dúvida foi nesse sentido. Só que é muito difícil chegar nesse estágio de você conseguir efetivamente dar muito mais valor ao que é positivo, dar menos valor àquilo que é negativo. E a gente vê essa dificuldade nas pessoas, né? A grande questão é que aí vai cair no conceito que você falou. As pessoas começam a achar que o relacionamento não tá bom, então deixa eu separar e comprar um carro.
E aí a gente cai no segundo problema, que é tudo aquilo, ou toda a felicidade que eu coloco em cima de algo material, se aquilo foi embora, a felicidade vai embora junto. E aí você perde tudo aquilo pelo qual você batalhou e você lutou, como é que fica? E aí na hora que você perde, pior, né? Aí a gente tem o circuito da culpa gritando, a amígdala te lembrando ali, ativando direto, e olha, tô te avisando faz tempo que era isso, e de novo você caindo nesse buraco de nada tá bom. E aí você consolida no seu inconsciente que é assim que são as coisas e continua nesse buraco, né, cara? Cavando seu próprio buraco ali, achando que as coisas nunca vão ser boas. Deixa eu colocar um outro ponto aqui, porque a gente tá 1 hora conversando já, e agora não dá pra ter corte mais do diabo, né? Porque falou que tá 1 hora, tem que estar 1 hora. Como vocês veem a questão O conceito etimológico de... da palavra diabo vem de diabolo, né? Ele, inclusive, é o contrário de símbolo, né? Símbolo, sim, na etimologia do português, né? É aquilo que une. Diábulo é o que separa. Tá? Então, assim, no máximo que ele estava dizendo aqui, gente, é sobre as questões de separação do indivíduo desvinculado da sociedade. Exatamente. Tá? E não tem relação com o Diogo de forma alguma. Exato, porque já também vai sobrar pro pobre do Diogo. E o Diogo é o cara mais religioso daqui. E o Diogo e ele com o Jung ali atrás, fala, por isso que esse cara tá mexendo com esse negócio de Jung aí também e tal. Diogo, com certeza, não, tá tudo zoado na vida, né? Igual aqueles vídeos na internet, né? Alguém chega pra um pai que é mais antigão e fala assim, você sabia que seu filho é heterossexual? E os pais ficam pé da vida, né? Meu filho não é isso aí não, nunca vai ser assim. Já viu do Wi-Fi? Se você soubesse que seu filho tá usando Wi-Fi, o que você faria? Rapaz, você já viu esse? Tem do Crocs também. Do Wi-Fi é fantástico. Se seu filho usasse Crocs, cara. E ao mesmo tempo é triste, né? Assim, a gente ri, mas é triste porque nós não fomos treinados e o nosso sistema pedagógico não nos permite ter dúvidas, né? E aí a gente tem que ter certeza, mesmo quando a gente não tem certeza de nada. É lamentável, exatamente, mas enfim. Isso. E na verdade, assim, a felicidade ela é treinável porque o que eu falo pra todo mundo, eu não consigo mudar na minha vida porque eu tenho... Não, você não tem que fazer grandes mudanças. Você pode, talvez não conseguir largar esse emprego que tá te matando agora, mas você pode tomar mais água, que é um hábito simples de você adquirir. Você pode colocar um pouquinho mais de aeróbico, no teu dia a dia e ficar menos ansioso ou ansiosa. Então, são aos poucos, Ivo. E se você coloca ali momentos que te deixam mais felizes, não momentos prazerosos da dopamina rápida, mas coisas que te deixam mais... uma vida mais plena, como conviver mais com alguns familiares que você gosta, com contato mais com os filhos, que você tenha planos de colocar 10, 15 minutos a mais no dia disso e fazer. Então, claro que ela é treinável. A felicidade, ela é treinável. E eu brinco assim com alguns clientes, se o dinheiro pudesse falar, ele diria, meu Deus do céu, por que você coloca em mim tanta expectativa? E se o diabo pudesse falar também, ele ia falar, rapaz, porque toda hora sou eu também, viu, mano? Pô, tem hora que não sou eu não, pô, tem hora que é você. Poxa, o Lu, ele é sobrecarregado de crença negativa, tudo é o Lu, não faz sentido. Não faz sentido. Uma provocação para vocês, final aqui. Partindo do princípio que o sistema educacional que a gente teve, ele está calcado naquela questão do operário padrão, que depois foi evoluindo, mas a gente vem desde os Rockefellers com relação à formação educacional, com relação a médicos, a medicina alopática, etc. É muito difícil a gente quebrar o condicionamento social ocidental que privilegia essa massificação e esse treinamento de todo mundo em função do capital. E não é interessante para quem tem o capital que todos sejam treináveis em expandir e também serem donos do próprio capital. Então, quando você olha para um cérebro assim, voltando à questão do Ivo, é só a biologia? Não é a biologia, é o processo no qual a gente está imerso, que a gente herdou, sendo bom ou ruim, aí a gente tem que ser autocrítico aí, mas se perceber. É difícil para uma mente, por exemplo, que só quer trabalhar com registro, trabalhar como PJ. É difícil para um PJ, um CLT, empreender como Ivo. É difícil para uma pessoa que depois expande voltar para a caixinha. O Einstein já dizia. Mas assim, eu acho que é muito difícil a gente quebrar qualquer tipo de condicionamento, seja ele para um lado ou para o outro. E assim, uma coisa que você começou a falar, o Leandro, que me chamou a atenção, foi com relação à biologia e também o comportamento que você tem, que você está imerso, né? Que o Diogo sempre fala muito. Mas se você for ver, você vai economizar energia. Então, os caras lá no começo de 1900
quando criaram uma série de coisas para escalar a economia, com a era industrial, eles descobriram algumas coisas assim, a rebote, talvez por alguma ciência oculta, de como manipular as grandes massas. Claro. E isso foi feito, e essa programação ela vem se perpetuando. Então, a pergunta final de hoje é: a quem interessa tanta desinformação, tanta falta de educação, tanta crença limitante em não acreditar que você pode mudar? E a quem alimenta o fato das pessoas serem negativas e assistirem um programa na parte da tarde ou no começo da noite que só fala de miséria, desgraça e violência, né? E faz com que você fique sistematizado em acreditar e potencializar coisas negativas, como o Ivo bem colocou, e não as coisas positivas. Então tem a dificuldade, a neuroplasticidade e a energia toda envolvida para mudar todo esse condicionamento surreal e massificante, mas também tem essa questão, obviamente, da natureza, da biologia que você bem falou no começo, né? Perfeito. Mas a quem interessa? Só um ponto que o Leandro vai colocar, o Fabiano vai colocar, mas a gente falar que não é possível mudar é você negar a ciência, né, cara? Se não pudesse mudar, não existia a neuroplasticidade. Claro. Né? Então, a gente até comentou no podcast, no evento que a gente estava lá. Não é fácil, o cara perguntou assim, mas todo mundo dá para mudar? É isso, todo mundo pode mudar? Claro que pode. Porque alguns não mudam. Cara, primeiro ponto, autorresponsabilidade. O segundo, porque não quer. Porque é muito fácil falar assim, eu quero. Cara, se você quiser, você coloca foco naquilo. A partir da hora que você não coloca foco, cara, você tem um monte de alternativas por aí, como é que você muda algo? Como o Diogo falou, não tô feliz com o meu emprego. Cara, começa fazendo uma academia para se sentir melhor, começa tomando mais água, mas monta um plano de execução para você mudar de emprego. E você vai ter que estudar, você vai ter que mudar seu comportamento, você vai ter que ser mais positivo para começar a mudar como o seu cérebro se estrutura. E aí as coisas começam a acontecer. E claro que a gente entende as dificuldades, né, Ivo? Isso tem que estar claro. Sim, a gente entende as dificuldades da mudança, mas que é possível. Que é autorresponsabilidade, né, cara? Assim, você tem que falar que você quer e você tem que ir atrás, senão não adianta. Você vai continuar eternamente nessa de que a culpa é de Deus, a culpa é de não sei quem. Não é, a culpa é nossa. Eu vi uma dupla sertaneja aí, vocês tempos no podcast, muito antigos já, bem idosos. Não me lembro o nome deles, até peço Pode falar como é que eles são que eu lembro, pode falar, que eu entendo de sertanejo. Eu não me lembro, eles têm um aspecto de pessoas bem mais idosas. São assim, duas pessoas, não me lembro. Não é. São duas, não é trio, não, dupla. É dupla. E ele tava falando uma coisa muito interessante, que na carreira inteira dele ele não pôs uma gota de álcool na boca, foi uma decisão dele, porque ele viu o pai dele perecer por causa desse alcoolismo. Uhum. Aí você veja que talvez fosse uma grande dificuldade Ivo, passar por festas e esse mundo do sertanejo sem beber nada. Mas ele decidiu, ele pôs isso na cabeça dele e ele nunca se viciou, como a família inteira dele era alcoólatra. Então não tem essa que você não pode mudar. Agora, a quem interessa, Fábio, imagine uma população em que 90% da população entendesse que eles não precisam de Estado, de fato, que dá pra gente, como sociedade, nos unirmos e resolver os próprios problemas. Eu não preciso ficar elegendo alguém para ficar me representando. E ainda assim, a lógica da eleição é fazer o quê? É você eleger alguém que seja melhor do que você. Isso é humildade, né? Que era o que as grandes sociedades faziam, que os grandes sábios assumiam postos de decisões. Hoje não, hoje eu voto em alguém que é igual a mim. Se é para votar em alguém igual a mim, por exemplo, eu posso decidir por mim mesmo. Por que eu preciso de alguém igual a mim decidindo coisas por mim? Tá? Então, eu acho que esse é o grande ponto. Nós temos que ter essa autorresponsabilidade que o Ivo coloca, entender que é possível a mudança sim. Agora, carece de muita energia, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Mas é que entra a questão da autorresponsabilidade, a questão de viver a realidade, a questão de procurar um terapeuta sem nenhum tipo de viés, ou pelo menos o mais provocador possível, e que tenha um número de referências, ou até a pessoa testar, porque não? A pessoa vai ter que, às vezes, não vai dar certo. Mas, acima de tudo, a pessoa chamar a responsabilidade para si. Tem muita coisa que acontece na vida da gente, não porque é destino ou tem alguém olhando 24/7 para a sua vida. Você não é tão importante assim. As pessoas têm que tirar isso da cabeça, pelo amor de Deus. Né? Deus tem mais o que fazer, seja qual for a crença da pessoa. A natureza tem mais o que fazer. Você está nessa vida, você está sujeito a morrer, você está sujeito a cair, você está sujeito a ser maltratado, você está sujeito a uma série de coisas. Agora, a maneira pela qual você vai lidar com isso, e principalmente mas o eu nos saber que é ocupa treinável... demais, amigo.
Característica de mundo contemporâneo, Fábio. O eu nos ocupa o tempo todo. Né? Esse é um grande problema, né? Tudo passa pelo eu, né? Tudo sou eu, o mundo circunda. Eu não sei em qual momento, né, as pessoas começaram a ter esse tipo de visão. E talvez isso contribua mais uma vez para a nossa temática, né? Esse eu que nos ocupa o tempo todo, eu vou tentar fortalecê-lo cada vez mais. E isso é tão curioso porque isso entra numa incongruência neurofisiológica, neuroanatômica muito grande. Por quê? Porque se a gente pensa assim, mas qual que é a área associada, eu comentei com vocês agora há pouco, a autorregulação? A autopercepção, a autorregulação em si. Então, a área que está ligada a esse aspecto, lá no pré-frontal, é uma área que só se desenvolve quando nós temos a interação com outros e outras. Então, a minha área da autorregulação, só se desenvolve quando temos interações sociais. Ou seja, o processo de autonomia, ele nunca é sozinho, ele nunca é isolado. Por isso que tem um preço a ser pago também, e por isso que a gente está vendo um monte de gente caminhando para uma solidão existencial, literalmente, porque esse cérebro vai fazer o que agora? Imagina, eu caio nesses exemplos que eu comentei, conheço pessoas que começaram num processo aí terapêutico muito doido, saiu de casa, saiu do trabalho, saiu não sei de onde, 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 saiu de tudo, e agora vive com ela mesma. E essa pessoa vai fazer o quê? Como é que ela vai ela se constitui de que forma? Primeiro que se ela viver dessa forma é fator de risco para quadro demencial. É fator de risco para doença de Alzheimer. É fator de risco para uma porrada de coisa. Por quê? Porque o cérebro é feito de presença, o cérebro é feito de interação. Mas vamos supor que essa pessoa saia dali. Ou seja, você vai entrar numa angústia, e se a gente tem um filósofo dinamarquês que eu gosto muito chamado Kierkegaard, ele vai falar um pouco dessa angústia da liberdade. Então você entra numa angústia também estando sozinho ali, sem interação com outros e outras, que me preocupa muito mais. Então a gente tem que parar e, repito, com esse conceito de individualização exacerbada preocupante e, repito, ter aquilo que nos faz desenvolver, aquilo que nos faz, inclusive, conseguir dar conta da vida, que é por meio da partilha. O que é bonito na relação é a partilha. Né? Então, e a gente tem perdido. Não sei. Não tem resposta, não espere resposta, não tem resposta, mas o que eu deixo para quem nos escuta é as nossas áreas de autorregulação, elas se formam quando nós temos interação com outros e outras. O auto nunca é sozinho, o auto é também social. As áreas de autorregulação são igual às áreas do juízo, né, Leandro? Elas se formam quando você vê o chinelo voando na sua direção, isso é pequeno. A Havaiana de tem pau. Que ter uma interação tem que ter a interação de uma outra pessoa. Lembra da Havaiana de pau? Pô. Exatamente. A Havaiana de pau hoje dava... Como? Não, nem deve existir mais, você imagina? Daria problema. Ah, moleque! Na mão não, papai, na mão não! Muito bom. Deixa eu trazer uma pergunta final. A Havaiana de pau é coisa linda de Deus, lembra? E o dedinho do bichinho, só o ossinho, né? A minha sugestão é que não pesquisem sobre isso, tá, gente? Melhor não, melhor não. Exatamente isso, cara. Olha só, para a gente poder fechar aqui, e quando a gente traz para cá a psicofarmacologia moderna, né, que começa a interagir com essas questões de terapia, cara, como vocês veem isso? Porque a gente está vendo terapias aí que são baseadas em chá de santo daime, a gente vê algumas terapias baseadas aí em MDMA, em psicodélicos variados, enfim. Como vocês enxergam isso hoje quando a gente olha para tudo que a gente discutiu aqui dentro do campo da ciência? Tá. Pode falar, Diogo, você quer falar? Só uma complementação. Como vocês enxergam isso com profissionais éticos, com formados para isso, etc. E como vocês veem isso numa realidade um pouco mais escalável de internet? Só para complicar um pouquinho. Eu vou fazer um brainstorm um pouquinho pra gente tentar entender. O Diogo fala bonito, viu, cara? Brainstorm. Traduz aí, o que é esse negócio aí pra mim, que eu não sei. Seria uma tempestade cerebral, vamos fazer uma... Legal, obrigado. Mas seria uma coisa do que está acontecendo hoje na saúde, Fábio, nesse sentido. Nós carecemos de tratamentos bons, isso é um fato. Isso é um fato, tá? Eu não vou tapar o sol com a peneira aqui, porque se a medicina tradicional estivesse resolvendo os problemas, ninguém procura aquilo que não faz falta. Acho que todo mundo concorda com isso. Se eu hoje falo, por exemplo, que eu tenho um grande remédio que cura uma dor, por que eu vou procurar outro remédio se esse remédio está curando a minha dor? Tá? Então, quando você olha para essas terapias, e nós temos...
notem o seguinte, eu não tenho preconceito, como já alegaram, sobre nada disso. Não tenho nada de... Não vejo isso de uma forma negativa. Não é isso. Nós temos estudos hoje com a psilocibina, por exemplo. Nós temos estudos hoje com alguns outros anfetamínicos. Nós temos estudos hoje com inúmeras substâncias. Para quem fala que se acha moderno, por exemplo, o canabidiol é coisa nova, é coisa moderna. Não, nós temos estudos na ciência, uma ciência séria, desde a década de 50, por exemplo, com o canabidiol. Então faz mais de 70 anos que nós temos estudos com essas substâncias. Não é algo novo isso. Portanto, tem que tomar muito cuidado, porque hoje a ciência ela não tem comprovações muito robustas com o uso dessas substâncias para tratamento de doenças neuropsiquiátricas, transtornos neuropsiquiátricos. Nós temos, sim, uma limitação terapêutica com medicações que ela é enorme, ela é gigantesca, nenhum bom cientista nega isso. Nós temos um monte de problemas hoje com as medicações, desde efeitos colaterais até efeitos muito limitados, pessoas que não se adaptam por causa do metabolismo delas mesmas em algumas medicações. Então eu penso que tem que tomar bastante cuidado, porque criaram-se fantoches com relação a isso que são perigosos. Por exemplo, que o Santo Daime faz uma expansão de consciência. Mas o que é expansão de consciência? A terapia pode fazer uma expansão de consciência. Eu quero saber o que é consciência primeiro. Na verdade, eu quero saber o que é expansão, depois o que é consciência, depois a junção dos dois. E assim, Leandro, estado alucinatório... Você coloca os nomes difíceis, né, Diogo, para as pessoas. É igual quando o pessoal fala para mim que a cannabis ou canabidiol vai resolver todos os problemas da humanidade, né? O cara fala, mas quem viu isso? Está estudando isso, daqui a pouco faz 100 anos que a gente está estudando, né? E não resolve muita coisa, né? O Karnal tem uma coisa que eu acho bem legal. E uma coisa é você tocar naquela cultura indígena, por exemplo, na cultura de tribos. Essa é uma coisa, não tem que criticar isso. Claro, é outra questão. Agora a gente está trazendo... Agora você, como ocidental, que viveu sempre na cidade, agora eu sou aquela pessoa da selva de pedra, morei sempre em prédio e agora eu vou ficar me enchendo de Santo Daime, porque, cara, me desculpe, eu não fico em cima do muro, e isso pra mim se torna uma coisa... É mais um meio de você conseguir uma dopamina rápida também, e conseguir talvez até uma, entre aspas, uma drogadição, isso. do que outra coisa. E quando tem um significado, uma representação consciente do que faz, porque faz como faz, dentro de uma construção cultural e tudo mais, muda, né? Agora outra coisa é quando você vai num processo de emoção, de achar que é legal, que tem uma modinha e vamos todo mundo fazer isso junto, né? E outra coisa, e eu preciso dizer isso sempre porque a gente está na ciência, existem efeitos colaterais comprovados, né? Existem, mas não são muitos, não sei. Né? Tem trabalhos que são bem sólidos sobre essas questões. Eu falo que eu tenho aluno que está trabalhando com isso, eu estou orientando agora aqui no mestrado. Né? Então, nessa perspectiva, talvez a minha sugestão é que a gente dê uma olhada e tenha um certo cuidado, porque existe uma teoria de Freud que eu acho muito legal, que ele fala do princípio do cristal. E Freud diz o seguinte, que todo mundo talvez tenha aí, de certa maneira, um local que seja mais frágil na sua estrutura psíquica, né? Me apropriando da linguagem psicanalítica. Às vezes você deixa um copo cair de uma altura de 2 metros, ele não quebra. Ele bate de um jeito que não quebra. Às vezes você só tomba ele de cima da mesa, caindo em cima da própria mesa, ele quebra. Por quê? Porque ali na tua estrutura, o princípio do cristal, você já tinha algumas fragilidades. Eu conheço, por exemplo, relatos bem sólidos, inclusive, de pessoas que fizeram uso de algumas dessas substâncias e que tiveram problemas neurológicos significativos. Sim. Conheço. E nós defendemos, né, professor Leandro, que haja estudo, sim. Exato, claro, a ideia é essa. Nós não somos pessoas ali ortodoxas que, não, vamos nos fechar para esse conhecimento, não. Pelo contrário, até porque a gente o faz. Mas o problema é que a gente sempre pega para o nosso lado, né, assim, é o que eu falo, as pessoas sempre pegam para o lado delas. O Karnal comenta isso, eu achei bem legal uma vez ele falando que uma vez encontraram no charuto de Shakespeare maconha. E eu não estou falando do canabidiol, estou falando da maconha mesmo. Né? E aí chegou em sala, vários alunos falaram, nossa, você viu, professor, encontraram maconha no charuto de Shakespeare e tudo. Né? E aí ele falou, vou contar uma coisa para vocês, talvez vocês não saibam. Shakespeare é Shakespeare pela genialidade que ele possui. Vocês fumando maconha, vocês serão só maconheiros, não serão Shakespeare. Né? Então, assim, tem hora que a gente tem que ter também essa noção de que as pessoas acham que agora resolveu os problemas. O problema da genialidade de quem foi Shakespeare, que foi um grande, para mim, quem está muito linkado a essa questão
da peça, da dramaturgia, sabe que Shakespeare é um dos nomes mais interessantes nesse processo. E ele foi Shakespeare porque ele era gênio. Você pega um Hamlet da vida para ler, você fala que coisa genial. Não é porque ele fumava maconha. Não é isso. Ah, professor, mas eu fumo. Beleza, Exato. Segue a tua vida. O meu objetivo aqui nunca vai ser tratar como um caráter moralista ou coisa do tipo. É teu, segue a tua vida e vai ser feliz. Né? Como você achar melhor. Né? Ô, Diogo, rapidão. Segundo corte do podcast do dia, né? Vem o primeiro lá, host fala com o diabo. Vem o segundo lá, professor PhD diz que Shakespeare era maconheiro. Exatamente. Shakespeare era maconheiro, vai estar lá no Instagram 100 bilhões de visualizações. Não, nem interrogando, é afirmando. Sim, no nomezinho Leandro, vai estar assim, né? O Leandro vira rei nos centros acadêmicos de todo o Brasil. Daí, Exatamente isso. Ai. Agora, sabe, a gente podia trazer um episódio para discutir um dia, cara, porque a gente tem questões, o Diogo falou muito bem agora, por exemplo, do chá de Santo Daime, né? Uma coisa é falar da forma que é consumido aqui, né? Que ele virou quase que a cachaça do fim de semana para muita gente. Esse é o problema. Outra, né? Dentro de um ritual. Exatamente isso. De uma cultura, porque quando a gente olha os rituais na região amazônica, por exemplo, cara, tem até um filme na Netflix, acho que é Garotos Perdidos, se eu não me engano, que um dos pajés, esqueci agora de qual dele era, mas que ele ajuda no resgate dos meninos, que o cara vai lá, faz o chá de Santo Daime, faz toda aquela ritual deles, sim, ritual que eles têm, e cara, no dia seguinte que é bem interessante, é bonito pra caramba, tem toda uma questão de espiritualidade envolvida, que beleza, e a gente não tá aqui pra questionar. Exatamente. Agora o problema é que a espiritualidade, e no dia seguinte o cara vai até lá, no horário que ele falou, o local que ele falou, eles encontram os moleques. Só que aí você vê que tem toda a questão do espiritual, aquilo é muito sério pra eles, tanto que tem alguns locais na Amazônia, se o cara falar, quero tomar, eles vão te olhar e falar, não, você tá maluco, cara. Por que você vai tomar, né? O que está envolvendo na história toda? É muito diferente o conceito. Acho que, de novo, é a gente pegando algo e transformando em algo dopaminérgico, né? Ou para falar que é legal, que é muito cool. Exato. Eu acho que é o seguinte, a gente sempre fala aqui de excesso. O excesso que é o pecado capital. Porque a farmacologia, tanto a industrializada quanto a natural, ela tem as suas funções preservadas, ela tem a sua utilidade e ela tem a sua eficácia. Então, assim... A questão do Daime, a questão do canabidiol e outros... Eu dou aqui um exemplo só para o pessoal entender, Fábio, desculpa te interromper, mas, por exemplo, os anfetamínicos. Drogas como êxtasis são anfetaminas, mas quantos anfetamínicos salvaram a vida de algumas pessoas em sentido até de obesidade, coisas do gênero, por fazer alguns efeitos que são interessantes. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, e é como o Ivo falou muito bem, até eu gosto muito, a gente gosta muito de estudar, todos nós estudamos sobre as culturas diferentes, sobre as culturas indígenas, a gente admira muito isso, então não entendam como uma crítica a isso. Mas é uma crítica que faz brincadeira algo disso. Que é sério, que tem um caráter espiritual, de espiritualização, vira recreação pra gente desocupada. E aí, se quiser jogar, jogue. Aí aquilo não é pra você fazer recreação e brincar. Não é isso. Tem outra questão por trás. Você não vai pra igreja ficar tomando hórtia pra ficar dizendo que você tá no rodízio de hórtia, por que você tem que ir pra um local fazer isso sem qualquer ligação cultural e espiritual envolvida? Não faz sentido. Não, e pior ainda, né? Porque você vê o pessoal chegando em uma que, não, eu vou tomar porque vai liberar DMT no meu cérebro. Pô, o cara mal sabe o que é DMT, cara, como ocorre a liberação. A gente consegue liberar DMT hoje em estados de meditação avançados, você não precisa disso, por exemplo. Mas é muito difícil de chegar, porque mas é mais soltar uma palavra bonita dessa daí, eu vou até atrás. Como é que libera esse negócio aí? Eu gostei, cara. Eu vou te dar uns endereços. Peraí, vou dar uns endereços em Brasília. Você vai lá, toma um copinho de plástico pequeno à noite e, cara, você vai. Tá resolvido. Mas o plástico não é tóxico, seu cérebro aí. Não, mas o DMT, ele vai lá, ele consome aquela toxicidade toda, cara, que já existe ali. Então... Mas olha, você vai e toma... sério o negócio. Você toma lá um Daime, aí eu lembro do Fábio Rabin contando que uma vez, pelo pânico, ele foi lá pra cima, para o Amazonas, e ele falou assim, cheguei lá, imaginava um pajé, era um cara de São Paulo. Ele falou, você vai tomar um copinho, você vai ter vontade de morrer, você vai passar mal, você vai ter problema gastrointestinal, você vai isso. Problema diarreia. O universo vai aparecer, eu não quis dizer, eu falei gastrointestinal, o universo aparecer, vai escurecer,
mas depois no final tudo melhora. Claro, a pessoa passa por um processo de purgatório, vai ao inferno, depois quando ele volta, vai melhorar, a pessoa quase morre, assim, para quem já desmaiou, a sensação é horrível, você vai perdendo, vai desfalecendo, então é um desmaio potencializado, a enésima potência, só que você não desmaia, você fica ali, né? Quando passar o efeito, você vai valorizar a vida pra caralho, né, Fábio? Exato, mas se você parar pra ver, não, juro, se você parar pra ver, muitas vezes a good vibe aí em algumas situações, e aí guardadas as devidas proporções e muito respeito a quem exercita o Daime, etc., Exato. é que as pessoas realmente elas vão interpretar, né, um processo de mal-estar muito grande no primeiro momento e depois de recuperação, e perto daquele mal-estar tudo fica legal. Sim. E durante aquele mal-estar, você passa pela sua cabeça pensamentos que nunca passaram antes, né? Você tem sensações que você nunca teve, porque realmente dá uma alteração da consciência, todo mundo relata isso, todo mundo tem algum processo muito diferente do usual em termos de pensamento. Agradece pela vida. Aí a pessoa fala assim, putz, eu vim aqui buscar. A pessoa faz o próprio placebo de um negócio que realmente tem conotações, eu diria, bioquímicas, de pensamento e até, eu diria, de uma experiência mística que ficam desvirtuadas nessa de fazer de final de semana, de não ser um processo. E tem outra, a gente tem um problema muito mais complexo do que o pessoal que vivia no meio da selva, né? Guardadas as devidas proporções, pegar a problemática de um cara completamente urbanizado, ocidentalizado, com uma tribo ou com um conceito, a gente já tem uma dicotomia entre quem vive na cidade e quem vive no campo, ou quem vive numa cidade do interior e tem um ritmo mais slow. Agora, você pegar uma pessoa completamente urbanizada e jogar para um contexto muito mais simplificado, e aí vamos tomar toda semana, é um problema sério. Complicado. Enfim, acho que é isso. Conseguimos passar por tudo, ainda conseguimos fechar com uma quinta série boa aqui agora. Se alguém tiver mais algum ponto para colocar, fique à vontade, mas do meu lado, que a gente está já 1h e 26 minutos, e agora não dá para cortar mais nada de novo, né? Acabou a chance. A gente foi lá e se podou na prática. Obrigado para vocês que nos ouviram hoje, espero que vocês tenham curtido esse episódio. A gente falou um pouco aí sobre prototerapia e processos de terapia. Vocês nos encontram, como sempre, no nosso Instagram, @podcastcerebrando, ou no YouTube, no @cerebrando, assim como no Spotify, com o podcast Cerebrando. E, de novo, obrigado pela atenção de vocês. Nos vemos ou ouvimos daqui a uma semana com algum tópico novo, que a gente nunca sabe qual vai ser, mas certamente estaremos aí. Então, do meu lado, obrigado, pessoal. Deixo vocês agora com o Leandro, o Fabião e o Diogo. Valeu, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem ficou até o momento. Sejam todos muito bem-vindos. Procure interagir com a gente. A gente faz esse podcast sempre pensando nas pessoas que vão estar ouvindo e que, principalmente, muitas das pautas são enviadas por vocês. A gente conta com a colaboração de todos. Sempre é um prazer e uma honra estar por aqui. Contem conosco e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado. Agradeço. Estou aí de volta com vocês. Aqueles e aquelas que em algum momento sentiu minha falta, fico feliz, porque nós somos feitos de presença também. Aqueles que também não sentiram, fico feliz também, né? Porque perceberam que eu não sou tão importante assim, vida que segue. Tá tudo bem. E lembre, me preocupa, tá? Psicoterapia que privilegia somente o poder de produzir indivíduos independentes, isso tem causado pessoas mais solitárias. Tenham muito cuidado com isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado. Ô Diogo, só antes de você fechar, e voltem à nossa enquete dessa semana, a gente quer saber se vocês preferem que a gente faça um podcast ao vivo com o Dr. Diogo, o Fábio ou o Leandro, tomando MDMA, tomando chá de cogumelo ou colocando a mão dentro daquela luva da Amazônia, lá das formigas, pra gente conseguir medir um pouco do que acontece com o cérebro. Frouxo, meu amigo. Quem é frouxo sou eu. Podem sugerir andar na brasa. Eu apoio andar na brasa e vou ficar olhando. Deixa. Aí é sacanagem, Fabio. Bora, Diogo, isso é. Vamos nessa, agora vamos nessa, né?
Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Vamos procurar bons terapeutas e boas terapeutas. Você que tem uma questão que deve ser resolvida, procure esse serviço, porque é essencial para a vida, sem dúvida alguma, você colocar em pauta tudo que te aflige, tudo que te faz mal, tudo que te faz bem. Você tem que pôr em pauta tudo isso, mas procure bons profissionais que saibam o que estão fazendo, que lutem mesmo pela tua saúde mental. E mais uma vez, agradecemos pela presença de todos e terminaremos com um recital do professor Leandro. Até o próximo episódio, pessoal. Até mais. Valeu!